Fala você, porque você tem direito de falar. Você tem lugar de fala. Ai, ai. Por que você tem lugar de fala? Na minha curta carreira, eu não quero, em hipótese alguma, ter razão, Elton, em nada que eu falo. Eu quero apenas ter o prazer, o direito de chegar aqui, falar com o meu público, falar com as pessoas que gostam de mim. É muita gente que gosta. Os que não gostam, que vão pro meio do inferno. Sabe? Que arda na chapa do capeta. Sem escala. Os que não gostam, vão pra chapa do capeta. Senta lá a bunda e queima na chapa do capeta. Vou tá? fretado. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Você tem lugar de fala porque você cantou a pedra. E eu sou o passador de pano número 1 e você é o número 1,5 do Milito. E eu não estou sendo oportunista porque o dia que tomar um pau, um laço de outro treinador e for desclassificado, eu vou chegar aqui e vou falar exatamente o que eu penso do Milito. Sim. Ontem foi uma aula, um laço, um nó no Mano e no Fluminense. E ser treinador tá fácil, porque quando toma um laço, um nó, vai pra coletiva e fala, o adversário foi melhor que a gente. Mas sabe o que é, HG? Boa tarde pra todo mundo que tá ligado com a gente. A questão de... A gente tem que avaliar jogos. A gente avalia cada jogo. A gente não vê treino. A gente não vê mais o treinamento, a gente não sabe o que está acontecendo. Que às vezes é cruel já meter um rótulo, principalmente usando palavras pesadas, para rotular um profissional, em qualquer área. Em qualquer área você não tem que rotular uma pessoa com uma palavra pesada. Então você não utiliza esse tipo de palavra para marcar uma pessoa, independente de qual seja a sua profissão. Um jornalista, um auxiliar administrativo, um treinador, um jogador. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. Então é isso que a gente tem, só essa questão que a gente tem que ter cuidado. Agora falando de futebol, a gente analisou, vamos lá, analisamos o jogo contra o São Paulo e ele pegou e teve uma postura defensiva e pegou e soube contra-atacar o São Paulo e por pouco não saiu com a vitória no jogo da Copa do Brasil. Veio o jogo contra a equipe do Fluminense, até os 43 do segundo tempo, o plano estava sendo perfeito. Ele conseguiria trazer para Belo Horizonte um resultado que era de empate, que era aquilo que ajudaria na construção de um melhor resultado aqui. Enfim, por causa do Keno, da habilidade do Keno, pegou e conseguiu a vitória para o Fluminense e a derrota para o Atlético. Isso não faz do Milito ter a marca, o rótulo de fracassado. Ele não é um fracassado, ele é um pai de família, ele é um cara vitorioso no esporte, construiu uma grande história dentro do futebol como treinador e é um jovem treinador. Eu falei jogador, treinador, mas é jogador. Construiu uma grande história. Foi um cara que chegou no Barcelona. Eu não posso chamar um cara que chegou no Barcelona de fracassado. Você tá mandando recado pra alguém? Tô, ele tá do meu lado. E ele sabe disso. E ele entende o meu desabafo, né, Pre? Entende perfeitamente. Ele vai ter o tempo dele de pedir a devida desculpa. Mas, enfim, a palavra fracassado foi a que ficou mais dolorida. E eu não sei se ela chegou até o Milito, mas ela chegou a pessoas do Atlético. Sério? Chegou a pessoas do Atlético que ficam chateadas com o modo de falar, com a forma de falar. E isso não pega bem para nenhum tipo de profissional que escuta uma palavra dessa. Então, ele é jovem, ele vai aprender com o tempo, mas isso é bom acontecer com ele agora, porque ele vai entender que lá na frente a força da palavra tem muito peso. Nossa. Então é só para ter cuidado. Ele é jovem, mais uma vez eu falo, ele é jovem. Mas o Milito ontem demonstrou um Atlético que foi pincelado no jogo contra o Bragantino. Mas muita gente disse assim, mas um time não tem nada a ver com o outro. Tem, é um modo operante de jogar. E parabéns ao Atlético que deu um nó no Fluminense, conseguiu uma classificação brilhante, que é pela terceira vez na história do Atlético ele chega em uma semifinal. E só 2 treinadores na história do Atlético conseguiram levar o Atlético a uma semifinal. O Cuca por 2 vezes e o Milito agora. Então, tem um negócio que chama no futebol, é respeito.
Mas maior do que ter respeito ao futebol é ter respeito com pessoas. Nós não estamos aqui, o trabalho de comentarista não é atingir pessoas, é atingir formatos. Eu não gosto de um jogador, eu vou falar sobre o que ele não entrega. Mas o que ele vai fazer da vida dele é outra coisa. Eu não gosto de um treinador, eu vou falar do modo dele trabalhar e não da pessoa. Então, a palavra fracassado é muito pesado para qualquer tipo de situação, não só do futebol. O Elton sentiu mais que o Milito, a palavra que você falou, tá? Isso tá não errado, sei se chegou no Milito, mas no Atlético chegou. Não, eu também acho que ele tá errado, mas você sentiu mais que as pessoas que sentiram no Galo. Você é advogado dele? Não, eu quero só falar um negócio. Mas eu senti mesmo. É assim. Porque eu respeito pessoas, Thiago. Como é que é loucura isso aqui, cara? Até ontem o problema era os jogadores que não jogavam bola. Vocês dois, né? Quais dois? Vocês dois. A duplinha, quando o Atlético não jogava bola, eram os jogadores. Quem falou Aí isso? o Atlético vai e joga bola pra caramba. Não, é o Milito. É o Gabriel Milito. Cara, é todo mundo também. Calma, é todo mundo. Ele tem responsabilidade. Eu só discordo. Não, eu te deixei falar. Eu te deixei falar. Agora me deixa falar. Não, mas você não deixa eu falar. E você adora interromper os outros, mas quando é interrompido, dá piti. Dá chilique. Dá chilique. Dá chilique quando é interrompido. Meu irmão. Quando é interrompido, dá chilique. Agora me deixa falar. Você não vai me tirar do sério em momento nenhum. Quando é interrompido, dá chilique. Agora me deixa falar. Calma. Então fala. Calma. Eltons da bola. Deixa ele falar. Calma. Eu não vou falar. Eltons da bola. Calma. Vai, 20 minutos. Calma. Peraí, deixa eu só... O tempo que eu peguei pra falar foi pra pegar e dar um Tudo conselho. Bem, fica à vontade, continua falando. Agora, o time seu, ontem jogou pra caralho. Continua falando, o programa é seu. Muito. Peraí, o programa é seu, pode continuar falando. Doutor Fernandes. Não posso falar. Você é advogado dele. Peraí. Quem foi o debate da Prefeitura de São Paulo, meu? Não vou fazer que nem o Carlos Tramontina, vou te tirar do estúdio. Hoje era pra isso. Eu tô tentando falar, o cara não deixa eu falar. E que a minha assessoria não se manifeste. Eu acho que é pra isso. Tá, por favor. Sem agressões aí fora dos meus assessores. O que você quer fazer uma resenha paralela, irmão? Porque se você quiser, nós vamos interromper. Eu te perdoo. Porque você foi citado. Aí o advogado lá, o seu advogado... Eu não preciso, eu advogo por mim. Então advoga. Primeiro eu queria dizer que eu falei com o senhor Gabriel Milito é fracassado quarta-feira passada. Se o Elton quisesse me dar um conselho, ele teve uma semana para falar comigo em off. Ele quer aparecer no programa, só isso. Ai. Então, se ele quisesse me dar um conselho, ele podia falar comigo em off. Mas, sinceramente, HG, primeiro, eu disse que o Milito era fracassado como treinador. Como jogador, eu nunca... Eu até enfatizei. Não, você falou ele fracassado. Não, como treinador. Fracassado. Como treinador. Não, você não pontuou. Você não pontuou. Você não pontuou. Você falou fracassado. Você falou do pai de família, Não. Calma, é o cacete. Eu não tornei pessoal a crítica. Parecia. Eu não tornei pessoal a crítica, eu até enfatizei o grande zagueiro que foi no Barcelona. Não enfatizou. Enfatizei sim, senhor. Enfatizou Enfatizei sim, senhor. Dá licença. Você não quis fazer, eu vou fazer. Não, dá licença. Por favor, dá licença. Você não tem direito de falar nada hoje. Não tirou o bigode. Não, vou tirar esse bigode hoje. Você não tem direito de falar nada hoje. Não. Até eu critico o Milito, mas eu tenho mais noção. Ô, Thiago, ele falou que era um grande zagueiro, Thiago. Aí é loucura, Até a Thiago. parte do treinador, você estava certo. teve a oportunidade. Até a parte do treinador, você tinha falado sobre treinador, você estava certo. Mas depois você mentiu. Agora, depois você teve a oportunidade... Vai doer pra caramba tirar isso aí. Não, que depois eu vou puxar de uma vez. O meu bigode está tranquilo no lugar. É fazer isso aqui, porque um cara que faz o comentário que ele fez na semana passada, será que ele assistiu o jogo do final de semana? Porque é o seguinte, quando vem um adversário aqui e ganha o jogo, é pau no Atlético, é pau nos jogadores, é pau no Milito. Quando o Atlético deita no Red Bull Bragantino e deita no Fluminense, os adversários são uma merda. O Red Bull Bragantino ontem empatou com um super poderoso que está vivendo uma fase extraordinária, que é o Internacional, que gastou lá boa parte do dinheiro adiantado da Liga para montar aquele time lá que tem Fernando, que o Cruzeiro queria, que tem Alário, que tem Borré, que tem Valência, sabe? Então esse, que tem Thiago Maia, sabe? Esse time aí empatou com o Red Bull Bragantino, mas quando o Red Bull Bragantino vem cá e toma uma sova do Atlético, aí o adversário é a babinha. Quando o Fluminense ganha no Rio de Janeiro, é do cacete. O Fluminense, o Thiago Silva... Porra, depois que o Thiago Silva chegou lá, nem gol os caras tomam. Ontem tomaram 2, mas teriam que ter tomado 3, 4, 5, porque foi um vareio de bola. O Milito pegou o Mano Menezes, dobrou em 8 partes, meteu no bolso, mas não só botou no bolso não, colocou no bolso e meteu a mão por cima.
Ai, mas não pode falar isso. Mas quando é treinador de fora que faz, aí é do cacete, né? Falar que o Milito tomou um laço, não é isso? Então segura, irmão. Você teve a oportunidade de falar. Não, você não tem como você falar. Não tem como você falar. Tira aqui, agora. Eu vou depilar. Eu vou depilar, tô falando. Porque a bobagem que você falou merece. Pode puxar? Você tá preparado? Nossa! Tem pelo aí na... Cacete! Mostra pro Dilcinho, mostra pro Dilcinho. Tony Ramos aqui. Tony Ramos aqui. Tudo cheio de pelo. Parecendo um piquinês. Cara, que delícia, bicho. O Elton... Como é que chama sua mãe mesmo? Thaísa. Doutora Thaís. Thaís? Thaísa. Thaísa. Doutora Thaísa. Doutora Thaísa. Doutora Thaísa, o seu filho foi educado agora, foi forjado agora pelo modelo Elton de educação. Eu vou abrir espaço para você falar, para ver até onde você vai, até onde vai os absurdos, tá? Não, peraí, HG, então já prepara. Já prepara que quando ele começar, você já pode botar. Ele me prometeu que ia ser bonzinho. Você também, que você também vai ter. Ele me prometeu que ia ser bonzinho. Ô, HG, sendo muito sincero, eu acho que eu passei do ponto de realmente ao falar que ele era fracassado. Quando eu ajoelho e pede desculpa ao Milito. Eu vou falar de joelho aqui, ó. Senhor Gabriel Milito, eu peço perdão por cada palavra proferida destinada à sua pessoa. Não foi de forma pessoal, de forma alguma. Inclusive, já joguei muito com você na minha zaga na época do Bomba Pet. Então, Milito, não tem nada contra o senhor. É apenas uma questão do seu trabalho que você fracassava como treinador. Mas o senhor vai mudar a palavra, porque diferente de alguns colegas dessa bancada, eu não sou torcedor de comentário. Eu torço pelo Galo. Eu prefiro estar errado e o Galo tá certo. E aí, ó, eu tiro o chapéu pra você, Milito. Cara, esse moleque é bom. Eu vou falar um negócio, é sério, ele é muito bom, cara. Vamos aplaudir. Tira o chapéu. Eu não sou torcedor de comentário. Deixa eu pegar o boné ali, você me dá licença? Só vou quebrar o protocolo, porque o idiota jogou no meio do Não tem estúdio. problema, não tem problema. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu preciso primeiro ouvir a voz do equilíbrio, né? Põe o boné da Ego Sports aí, porque é a maior do Brasil. Você tem alguma dúvida que a Ego é a maior do Brasil? Aqui. Que outra empresa faz um valuzinho? Olha isso aqui, cara. Olha o valuzinho aqui. Se você quiser, você que está aí assistindo a gente, você quer ter Você pode ter um valuzinho. Uma camisa e tal, com o escudo do Valuzinho Futebol Clube, pode mandar que nós faz, isso que nós é bom demais. Ô Valu, eu não tô nem aí, irmão. Eu não tô nem aí. A minha opinião, não quero ter razão, eu quero expor minha opinião. Quem gosta bem, quem não gosta, que se lasca. Eu tô fazendo e andando. Foi um laço, não gosto de laço, um nó. Sabe o nó cego? Que é intirável, indesmontável. Foi um laço que o Fluminense não viu a cor da bola e o Mano não entendeu até agora o que o Milito quis fazer. Primeiro que ele não tem capacidade tática para entender a respeito disso, né? O Milito, mais do que venceu o jogo ontem, boa tarde para vocês, boa tarde para quem nos assiste, ele expôs todas as limitações do técnico Mano Menezes no jogo, né? E o Mano Menezes, ele é aquele cara que sabe tocar violão, mas sabe tocar só a introdução de Stairway to Heaven. O Milito ontem provou que deu conta de tocar o disco inteiro, ou seja, tem repertório, né? A gente já viu esse Atlético jogando nas Copas de maneira defensiva contra o São Paulo, e ontem foi um Atlético que, para mim, o tempo inteiro do jogo sabia o que fazer com a bola, sabia o que fazer sem ela. Para um técnico que colocou o time dele para defender e para buscar em contra-ataques, claramente não desenhado por ele, né? Porque é a famosa tática, quem já jogou muito aí futebol manager, você coloca assim o ataque, por exemplo, ao azar. É a estratégia do técnico Mano Menezes ao longo de sua carreira, o técnico superestimado, enquanto alguns que têm um currículo muito maior do que ele, por exemplo, Marcelo Oliveira, a menos que alguém aqui no programa me diga que 3 Copas do Brasil valem mais do que 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Aí a gente vai ter um juízo de valor diferente. Mas enfim, em uma noite que eu disse ontem que o Paulinho não poderia errar aqueles gols que ele costumava errar, ele errou, ele mesmo reconheceu que tem que melhorar isso, mas um herói, digamos assim, de certa forma, até que ponto o Daverson era um herói improvável na noite de ontem? É algo para a gente se questionar também, dada a história que ele tem com a Copa Libertadores. Então, uma grande partida do Arana. Eu acho que o Hulk, apesar da penalidade perdida, fez um grande jogo para mim, porque a gente está falando de um cara que poderia ter dado 3 assistências, 2 para o Paulinho
e mais assistência para o gol do Daverson, que aproveitou em 2 oportunidades, colocou o Atlético na frente. Era jogo para 5-0. Eu acho que o Milito mostrou que sabe tocar, viu, HG? Além do Stairway to Heaven, para o Mano Menezes, que se viu com o violão na mão e disse: acho que eu realmente não sou um músico tão bom quanto esse argentino. Eu quando era garoto fui num show de uma banda lá em Divinópolis, eu não vou falar o nome da banda, que eu não sou tonto de expor os caras e me expor. E aí, cara, tinha uma música deles que eu adorava, e o show deles tinha 1 hora e 45 minutos. Eu esperei até o último minuto para ouvir a música e foi muito difícil, porque o show inteiro foi uma bosta. E eu esperei o último minuto do show para eles tocarem, e depois eles fizeram, a galera pediu bis, eles voltaram e tocaram a música de novo. Eu ouvi ela 2 vezes. Um show de 1 hora e 45 foi um martírio. Eu imagino que tenha sido o martírio do Mano ontem. Porque o Mano ontem, desde o primeiro minuto, lá no Maracanã, o Milito já conseguiu cozinhar, mas ele conseguiu achar aquele gol ali. Só que quando o Milito errou lá, segundo muita gente, Palácio na marcação, não sei o quê, é o castigo, é não sei o quê. E ontem? Responde aí você. Mas eu não reclamei da marcação do Atlético. Eu não tô lembrado disso. Você reclama de quê? Eu reclamei da falta de repertório da capacidade no jogo de gerenciamento de grupo, eu reclamei da falta de repertório. Fala lá pra câmera. Se você deixar eu falar, né? Porque toda vez que eu tento falar aqui, ou me interrompe o passador de pano 1 ou o passador de pano 1,5. Calma, eu tô falando do jogo. E vou elogiar o Milito. Tranquilo, tá tudo bem. O Atlético ontem fez um jogaço. O melhor jogo do Atlético na temporada. O Gabriel Milito botou esse Atlético para jogar de forma muito parecida com a que ele jogava no início do trabalho dele. E ele conseguiu encontrar soluções importantes para esse Atlético. Dentre elas, a entrada do Daverson como atacante, que no momento em que ele fez a substituição, eu torci o nariz. Eu falei, cara, era um bom momento, uma boa hora para colocar o Rubens no lugar do Bernard. E quando ele colocou, abrindo o Scarpa na esquerda, e é importante frisar, o Scarpa na esquerda ao lado do Guilherme Arana, não como um lateral, como ele já fez. Colocou o Scarpa na esquerda e o Scarpa foi muito bem, o Atlético conseguiu chegar ao gol adversário. E o Atlético chegou ao gol adversário por muitas vezes. O Paulinho tem que parar de perder gol igual está perdendo. Ele precisa refletir, pensar, entender por que ele perde tantos gols. O que faz com que o Paulinho perca tantos gols? Porque o jogo de ontem, o 2-0 ficou barato. Era pro Atlético, palmadinha no bumbum. Palmadinha no bumbum do Fluminense. Não deu essa palmadinha, por quê? Porque o Paulinho perde gol. Porque o Hulk, não sei o que acontece, ele não consegue fazer um gol de pênalti numa Libertadores. 5 perdidos em Libertadores. Mas o Atlético estava sobrando em campo. Teve bola na trave do Batalha, teve chance do Daverson também, além dos 2 gols. Teve chance do Paulinho, que ele perde para mim 2 gols. O Hulk perdendo pênalti. Scarpa. O Scarpa. É que o do Scarpa não foi perdido, mas foi uma bola, nem o do Batalha. Mas o Atlético teve boas oportunidades ontem para sair com um 8-0. Eu acho que o placar moral, se os jogadores tivessem um pé, era 8-0. Então é isso aí, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Galo, informações exclusivas atualizadas para poder ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande abraço aí para você. Até mais.